Começa com aquela introdução que Um a gente faz a recém-nascido de interpretação. 2 dias é avaliado devido à letargia, febre de 38,5, dificuldade para sucção. A mãe refere ruptura prolongada de membranas, mais que 24 horas, e não realizou o tratamento para infecção urinária durante o pré-natal. No exame físico, o recém-nascido apresenta tônus diminuído, extremidades frias e perfusão capilar lentificada, maior que 4 segundos, e o exame respiratório sem alterações significativas. Então, são 4 perguntas. A primeira é: qual é a hipótese diagnóstica mais provável e como justificá-la com base nos achados clínicos e na história? Então, vamos lá. É um bebê de 2 dias, né, com letargia, febre e que não mama. E que tá com tônus diminuído, mal perfundido, e que a mãe tem uma ruptura de mais de 24 horas das membranas e tem uma infecção urinária não tratada durante o pré-natal. Essa frase não ficou ótima, mas eu acho que é isso. Alguém quer. Então, ele pergunta qual é a hipótese mais provável e como justificá-la com base nos achados clínicos. Aí, aqui, o iPad, que eu não sei quem é, falou que é sepse neonatal precoce. E o Rodrigo também falou sepse neonatal. Hoje eu consegui abrir o chat, Beth. Ah, tá bom. Se você precisar, eu vou falando ali, tá ótimo. Qualquer coisa eu vou É, falando. então é isso aí, né, gente? É uma sepse neonatal precoce, tá correto. E como que a gente vai justificar esse quadro? Alguém quer falar, gente? Então, o que que na clínica. Vamos começar assim, achado clínico primeiro e depois história, ou história e depois achado clínico, para a gente poder organizar melhor a resposta? Alguém botou aqui, ruptura de membranas mais de 24 horas, febre baixa, perfusão. Então, eu acho que a gente podia começar com então, a história dela, né? Então, a gente tem uma mãe com uma ruptura prolongada de membrana, a gente sabe que mais que 18 horas já é um fator de risco, né? E com essa história de uma infecção urinária não tratada, né? Então, isso é da história. E a clínica, o que que a gente vai botar aí de clínica? Vamos ver. Letargia, febre, tônus diminuído, extremidades frias e perfusão lenta, né? Então, eu acho que a gente consegue fechar dessa forma. Eu acho que é uma questão bem que tá fácil. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Não? Então vamos lá. Cite os exames Peraí, indicados para. deixa eu mostrar o gabarito, né? Eu separei aqui o gabarito. Acho que dá para mostrar para a gente ver, Paty. Peraí. Ó, o diagnóstico que coloca ali e a justificativa. Lembra, pessoal, que a gente comentou de como redigir a resposta de uma maneira completa, né? Então, ó, o diagnóstico mais provável é sepse neonatal precoce. Quais são as justificativas? Então, colocar de uma maneira técnica, né, para a gente não perder a pontuação. Então, isso é uma coisa importante para vocês lembrarem, né? E tentando escrever da maneira mais completa possível. Né, Paty? Não sei se você quer fazer alguma É, consideração aqui. eu acho que é isso. É justificar, né? E eu acho que tentar organizar a resposta, né? Porque alguém botou febre, ruptura da mãe, quer dizer, separar, né? O que que é história é, materna e o que é o sintoma da criança, que fica mais fácil a resposta, né?
Isso mesmo. Pode até, inclusive, colocar. Então, a justificativa para a clínica, né, que é aquilo que a Paty falou, ou a justificativa em cima da história. Fica melhor ainda, inclusive, para o examinador corrigir, tá? Então, isso que é importante vocês tomarem, ficarem atentos nisso também. Maravilha. É, Tudo bem a outra. nessa? Ah, Vamos lá. A segunda. a segunda, peraí, que agora travou aqui. Cite os. É, Quer que eu leia? Cite cite os. os exames complementares indicados para confirmação diagnóstica. Então, vamos. Quem quer falar dos exames que a gente precisaria para confirmar esse diagnóstico? Hemocultura, punção do líquor, hemograma, hemocultura, procalcitonina, proteína C reativa, exame do líquor, urocultura, exames de imagem complementaria, né? Mas eu acho que assim, o mais importante mesmo é o hemograma, e aí ele só está pedindo para citar, ele não está pedindo para justificar, né? Mas a gente teria ou leucopenia com leucocitose, ou leucocitose, plaquetopenia, né? A hemocultura que vai ser mais tardia, o PCR e a procalcitonina, a punção lombar. O raio-x de tórax, na verdade, ele vai ajudar mais até a manejar, né? Porque se a gente pensa numa infecção ali, a gente vai ver mais as consequências, mas a confirmação, a sepse, ele quer saber a confirmação da sepse. Alguém botou aí gasometria. A gasometria ajudaria, mas para a gente confirmar, ele quer a confirmação do diagnóstico. Então, a gente vai ver a hemocultura, né, que vai crescer o líquor, ou se a gente vai ver se tem meningite ou não, o hemograma e os medidores de. Não, alguém perguntou aqui da glicemia. A glicemia, eu acho, e a gasometria, eles vão ajudar no manejo, né? Dessa criança. Se você vai ter que repor, aumentar a taxa de infusão de glicose, né? Se você vai ter que repor bicarbonato ou não. Mas a pergunta é sobre a confirmação diagnóstica. Então, eu acho que alguém botou aqui, a Camila, né? Hipoglicemia pela dificuldade de sucção. Sim, mas se a gente acha que a hipótese diagnóstica mais provável é a sepse, que é com essa história, gente, né? A febre, a história materna, é uma história que não tem dúvida. Claro que na vida real a gente vai fazer a glicemia, porque ele pode ter hipoglicemia ou hiperglicemia, e o controle glicêmico é importante para o bem-estar do bebê. Mas ele quer que você confirme o diagnóstico. Então, o diagnóstico é sepse. O que que a gente precisa para confirmar a sepse, né? Então, a gente precisa desses exames, tá? Quer mostrar o gabarito, Beth? Vou mostrar. Uhum. Prontinho. Então, vamos lá. Ele pede para citar, aqui o gabarito tá ajudando vocês a entender, mas é isso, um hemograma completo, né? Que a gente precisa ver os leucócitos, né? Se tem leucopenia ou leucocitose. Aqui o gabarito não botou, mas é importante a gente ver a plaquetopenia também. Lembra do caso da semana passada que a criança tinha plaquetopenia, né? A hemocultura para confirmar o agente etiológico, e a punção lombar, né, que a gente tem que investigar aí, afastar meningite, e a proteína C reativa e a procalcitonina, que são marcadores de inflamação que vão estar aumentados aí na infecção. Então, acho que é isso. Só pedia para citar, não precisava justificar, Uhum. e lembrar que é isso, né? É para confirmar o diagnóstico, a hipótese principal. Claro que a gente vai pedir ureia, creatinina, glicose, né? A gente vai pedir o sódio e o potássio, mas isso daí é para a gente acompanhar e não para diagnosticar, certo?
Tudo bem, gente? Aqui, ó, isso é importante vocês se atentarem nisso que a Paty falou. São exames indicados para confirmação diagnóstica. Isso também na segunda fase acontece. Então, se vocês não prestarem atenção qual é o objetivo daquele exame, vocês podem errar. Então, é bem importante isso que a Paty falou, tá? Então, esse daqui é para confirmação diagnóstica, não é para acompanhamento do caso, tá? Então, ficar atento realmente naquilo que a pergunta está pedindo, beleza? Então, vamos lá. Continuando. Quais medidas terapêuticas imediatas devem ser tomadas? Justifique. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer com esse bebê? Ninguém? A gente falou um pouco disso na semana passada. Então, ele tem sepse e é um bebê com uma sepse neonatal. Então, o que que a gente tem que fazer imediatamente para ele é alguém? A internação, sim. Que mais? Hidratação, exatamente, né? Reposição volêmica, estabilização, suporte ali hemodinâmico, né? Corrigir, expandir ele, antibiótico, e aí a gente inicialmente ideal é falar, né? Uma sepse, provavelmente de origem bacteriana, que a gente precisa tratar com antibiótico, né? E aí a gente tem que pensar nos agentes mais comuns, que são quem numa sepse precoce, principalmente os streptococcus do grupo B, né? E os gram-negativos. Então, qual o esquema que a gente vai fazer? Ampicilina. A gente faz ampicilina com gentamicina, tá? Esse é o esquema inicial. Todo bebê, sepse em bebê, a gente tem que tratar com ampicilina, gente, por causa da listéria, tá? Então, é sempre ampicilina, e aí vai cobrir também o o strepto, né? E a gentamicina para os gram-negativos. A cefotaxima a gente não vai associar a gentamicina. Seria uma opção a gente fazer ampicilina com cefotaxima. Ela substitui a gentamicina. Se caso a criança tenha meningite, tá? Mas o esquema inicial, sepse neonatal, ampigenta, tá? O que mais que a gente tem que fazer com esse bebê? O que faz muito mal para o bebê Não, sonda para nutrição parenteral, não, porque a sonda ela vai ser para nutrição enteral, né? E não parenteral. E nesse momento, a gente não vai dar comida para ele, gente. O mais importante nesse momento é aquecer ele, né? Porque a hipotermia mata o bebê, né? E ver se ele monitorizar e ver se ele precisa de oxigênio, né? Ajudar ele a dar o suporte, tá? Então, imediatamente a gente não vai dar comida, exatamente. Controle da temperatura, oxigenação, aquecer. Então, eu acho que é isso. Então, a gente pode mostrar o O gabarito? é, Uhum. gabarito. Então, vamos lá. É, Antibiótico, terapia empírica imediata, né? Com ampicilina e gentamicina, cobrindo os patógenos mais comuns, os streptococcus do grupo B e bacilos gram-negativos. O suporte hemodinâmico, né? Monitorizar e corrigir a hipovolemia. Manutenção térmica, garantir ali, né? O controle da temperatura e oxigênio, terapia, se tiver hipoxêmico ou sinais de dificuldade respiratória. Isso é imediato. Depois a gente pensa na comida. Dúvidas? Não? Então vamos seguir, Beth. Vamos lá, para a quarta. Uhum. Explique a importância do manejo da ruptura prolongada de membranas no pré-natal para a prevenção dessa condição. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Isso é quase que obstetrícia, né?
mas a obstetrícia e a neonatologia andam de mão dada, né? Então, o que que acontece quando você tem a ruptura de membrana prolongada? Alguém? A gente tem o risco, né, de infecção do bebê, né? Porque tá ali direto, né? Você rompe a membrana, você faz uma corioamnionites e isso aumenta muito o risco de infecção do bebê, né? E, como é que a gente vai manejar isso? Como é que a gente tem que fazer? Que ele está perguntando. Explique a importância do manejo no pré-natal para a prevenção para a prevenção dessa condição. Então, ele deveria ter realizado. Gente, não é Streptococcus pyogenes, tá? É Agalactiae, é Streptococcus do grupo B. O Streptococcus pyogenes é do grupo A, tá? Então, na dúvida, põe só Streptococcus, tá? É, ótimo aqui. Quem é o iPad? Depois fala o nome, gente. Ruptura da membrana prolongada, maior risco de infecção ascendente por micro-organismos, exatamente, né? É, o manejo do pré-natal, por quê? Alguém falou aqui, a pergunta está muito confusa. Manejo no pré-natal? Sim. Esse bebê só ficou séptico porque quando ela estava grávida, lá, né, gestante, no pré-natal, antes de nascer, não trataram essa condição, não interviram ali, né? Então, a droga de escolha, gente, para tratar é a ampicilina. Pode fazer penicilina também, para os alérgicos é eritromicina, né? Então, você, dessa forma, previne o, essa infecção. E a outra coisa que a gente manejo, exatamente, Camila, o manejo minimiza a infecção. E a outra coisa que você tem que fazer também é quando essa tiver a ruptura ali, né, rompeu a bolsa. E aí, o que que você vai fazer? Tem que ficar monitorizando, né, tanto a vitalidade fetal, curva térmica da mãe, para ver quando que tem que intervir, né? Não é deixar rolar e esperar, né? Então, eu acho que é isso, explicar a importância do manejo. Então, a gente pode botar, né, que a ruptura aumenta a chance de infecção, como que alguém respondeu bem bonitinho, Neilton, né? Neilton. É, ele botou, né? Pelo risco de infecção ascendente, tem que fazer exatamente. A gente vai ter que fazer antibiótico e monitorizar o bem-estar do bebê com um cardiotoco, perfil biofísico fetal, exatamente isso. Vamos ler a resposta, Beth? Vamos lá. Então, ele botou aqui, né? O risco aumentado de infecção neonatal com relação direta com corioamnionites, né? E a prevenção é através do uso de antibióticos após 18 horas de ruptura para prevenir a transmissão vertical de patógenos. E monitorizar o bem-estar fetal para você intervir precocemente quando o bebê não estiver bem. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, essa questão ficou bem redondinha e eu acho que ela complementou aquela anterior, né? A da semana passada, que era uma sepse neonatal tardia, que aí a gente é, tem que pensar em outras causas, né? Como infecção urinária do bebê também, né? Não é só o germe materno. O germe materno também pode causar, mas a gente pensa em outras causas do bebê também, né? Tudo bem aqui, pessoal? Ficaram com alguma dúvida da 71? Podemos seguir? Dúvidas de como redigir, de interpretação de texto? Eu acho que essa foi bem tranquila, né, em relação aos termos, certo?